O documento ainda queimava nas minhas mãos quando assinei o pacto que me obrigava a ocultar para sempre meu casamento com Sofia. Contudo, ao entrar na sala de reuniões da Lustec, repleta de acionistas ansiosos e câmaras de jornalistas, eu soube que aquele momento iria destruir tudo o que construí ao declarar em voz alta: apresento-vos a minha esposa e cofundadora, Sofia Ramos. O silêncio caiu como uma bomba. Rostos que há minutos sorriam para mim agora exibiam choque puro, murmúrios cresceram até se tornarem um rugido abafado. O presidente do conselho, o velho Sr. Costa, deixou cair a caneta. Sofia, ao meu lado, apertou discretamente minha mão por baixo da mesa, mas eu senti o tremor dela. Sabia que acabara de quebrar a única regra que nos permitira chegar até ali, o silêncio absoluto. A Lustec nascera 5 anos antes num pequeno escritório em Alfama, Lisboa. Eu, Ana Oliveira, engenheira de energia renovável formada em Coimbra, e Sofia Ramos, a visionária de finanças, tínhamos construído tudo em segredo. O nosso amor começara na universidade, durante noites intermináveis de estudo e planos ambiciosos. Casámo-nos em privado numa pequena cerimónia em Sintra, com apenas 2 testemunhas de confiança. Ninguém na empresa sabia. O mercado português, ainda conservador em certos círculos de investimento, não perdoava distrações pessoais que pudessem manchar a imagem de uma empresa prestes a abrir capital na Euronext. Tudo mudou quando o fundo americano Horizon Capital entrou com 40%. O seu representante, o implacável Miguel Duarte, convocou-me numa reunião privada 2 semanas antes. Ana, a sua competência é inquestionável, mas o mercado exige estabilidade familiar tradicional. Assine isto e mantenha a sua vida privada. Caso contrário, apoiaremos outro candidato ao cargo de CEO. O documento era claro, proibia qualquer declaração pública de relacionamento homossexual sob pena de perda imediata do cargo e de indemnização milionária. Assinei. O preço da sobrevivência. Sofia soube naquela mesma noite. Chorou em silêncio no nosso apartamento com vista para o Tejo, mas compreendeu. Ou pelo menos disse que compreendia. Agora, naquela assembleia, as consequências chegavam como uma avalanche. Um acionista levantou-se: isto é uma provocação. A empresa está em fase crítica de IPO e a senhora decide transformar a reunião num espetáculo pessoal? Outros aplaudiram. Sofia manteve a cabeça erguida, o seu sorriso profissional intacto, mas eu via nos seus olhos o medo que eu própria sentia. O meu telefone vibrava sem parar com mensagens dos diretores. O que fizeste? Vamos perder o contrato com o EDP. Eu sabia que cada palavra minha a partir dali teria de ser cirúrgica. Levantei a mão pedindo silêncio e continuei: o meu casamento não altera a visão estratégica da Lustec. Pelo contrário, reforça o compromisso com a inovação e a inclusão. Mentira calculada. A verdade era que eu acabara de arriscar o império que construíra para não perder a mulher que amava. O resto da reunião foi um caos controlado. Votos foram adiados. Miguel Duarte saiu da sala sem olhar para trás. Sofia e eu saímos separadamente, como sempre fazíamos em público. No carro, sozinhas a caminho de casa, ela finalmente falou: Ana, isto vai custar-nos tudo. Respondi com a frieza que aprendera a usar nos conselhos de administração: ou isto, ou perdíamos o cargo. Escolhi lutar. Mas no fundo sabia que a escolha não fora só minha. Fora imposta pelo medo. Naquela noite, no nosso terraço, o vento do rio trazia o cheiro de Lisboa antiga. Sofia serviu 2 copos de vinho verde. Lembras-te quando prometemos que nunca deixaríamos o trabalho destruir-nos? Perguntou. Eu lembrava-me. Mas também lembrava-me da promessa que fizera a mim mesma aos 25 anos. Nunca mais seria a rapariga pobre de um bairro de Lisboa que via os pais lutarem por migalhas. A ambição era o meu escudo. E agora ameaçava engolir-nos às 2. A manhã seguinte trouxe os jornais. CEO da Lustec revela casamento lésbico em assembleia chocante. O título do Expresso ocupava meia página. O telefone não parava. O conselho reuniu-se de emergência. Miguel Duarte enviou um e-mail lacônico: a Horizon reconsidera o investimento. Reunião amanhã às 10.
Sofia chegou ao escritório mais cedo, como sempre, o cabelo preso num coque perfeito, o fato cinzento impecável. Ninguém suspeitava que tínhamos passado a noite acordadas, a discutir em sussurros. Ana, podes recuar. Diz que foi um erro emocional, que estamos separadas. Sugeriu ela. Recusei. Se recuar agora, perco credibilidade para sempre. Eles cheiram sangue. O dia foi uma sucessão de reuniões. O diretor financeiro, o velho amigo João, fechou a porta do meu gabinete. Ana, o contrato com a EDP está em risco. O presidente da empresa é conhecido por posições conservadoras. Precisas de acalmar as águas. Eu acenei, mas por dentro calculava os danos. Cada decisão que tomar até ali fora lógica, estudar mais, trabalhar mais, esconder mais. O casamento secreto fora apenas mais uma peça do puzzle. Agora a peça caíra e o puzzle desmoronava. À tarde, Sofia e eu conseguimos 5 minutos a sós na sala de arquivos. Não me afastes, pediu ela. Se precisares de sacrificar algo, sacrifica-me a mim, não a nós. As palavras dela cortaram-me como lâmina. Eu amava-a desde o primeiro dia em que a vi no anfiteatro da Faculdade de Ciências, com os seus óculos tortos e ideias revolucionárias sobre energia solar. Juntas tínhamos patenteado o algoritmo que tornara a Lustec líder em painéis fotovoltaicos de última geração. O nosso amor fora o motor silencioso de tudo. Mas o mundo dos negócios não perdoava motores silenciosos quando podiam ser usados contra ti. À noite, em casa, o noticiário da RTP mostrava imagens da Assembleia. O meu rosto aparecia em close. Uma decisão corajosa ou suicida? Perguntava o comentador. Sofia desligou a televisão. Ana, lembra-te porque começamos isto. Não foi pelo dinheiro. Foi por nós. Eu queria acreditar. Mas no meu computador aberto via os e-mails, 3 grandes investidores ameaçavam retirar-se. O preço da verdade começava a ser cobrado. No dia seguinte, a reunião com a Horizon foi brutal. Miguel Duarte não perdeu tempo, o pacto que assinou continua válido juridicamente. Mas a sua atitude mudou tudo. Ou controla a narrativa ou perdemos o apoio. Saí dali com uma ideia perigosa, usar a própria revelação como vantagem. Convocar uma conferência de imprensa onde eu e Sofia apareceríamos juntas, mas enquadradas como exemplo de inclusão empresarial. Sofia hesitou, isto é manipulação, Ana. Estás a transformar o nosso amor em estratégia de marketing. Respondi com a frieza que me definia, é sobrevivência. A conferência foi marcada para sexta-feira. Enquanto preparávamos os discursos, recebi uma mensagem anónima. Sabemos tudo sobre Sintra. Cuidado! Alguém sabia da nossa cerimónia secreta. O jogo mudara de nível. Alguém dentro da empresa traíra-nos. Olhei para Sofia do outro lado da mesa e vi pela primeira vez o cansaço verdadeiro nos seus olhos. A minha ambição começava a custar-lhe a alma. E eu ainda não estava pronta para parar. A conferência de imprensa correu melhor do que o esperado. As câmaras adoraram o nosso discurso conjunto. A Lustec não esconde mais nada. A diversidade é a nossa força. As ações subiram 2 pontos no final do dia. Miguel Duarte enviou um SMS seco, bom movimento. Mas não se engane. O conselho ainda não esqueceu. Sofia, no entanto, mal falou durante o regresso a casa. No elevador do nosso prédio, finalmente explodiu. Ana, transformaste o nosso casamento numa ferramenta de relações públicas. Quando foi que deixámos de ser só nós duas? A pergunta ficou no ar como fumo. Eu não tinha resposta honesta. A semana seguinte trouxe a primeira traição real. O diretor de operações, Paulo, antigo aliado, apresentou ao Conselho uma proposta alternativa, separar as funções de CEO e cofundadora, nomeando um gestor independente para evitar conflitos de interesse familiares. O documento era elegante, mas o objetivo claro, afastar-me ou enfraquecer Sofia.
Eu soube imediatamente quem estava por trás, o próprio Miguel, que via na nossa relação uma brecha para controlar mais cotas. Convocámos uma reunião privada com o conselho. Eu entrei com o relatório financeiro na mão, números irrefutáveis que provavam que a Lustec crescera 40% desde que assumira o cargo. Sem mim e sem Sofia, isto desmorona, afirmei. Mas o velho Costa abanou a cabeça. Ana, o mercado não perdoa escândalos. Já perdemos 2 contratos pequenos por causa disto. Sofia, sentada ao meu lado, manteve o silêncio profissional. Só eu sabia que, na noite anterior, ela chorara no duche para que eu não ouvisse. Nessa mesma noite, em casa, decidi dar o passo seguinte. Liguei para um jornalista de confiança do público. Quero uma entrevista exclusiva. Eu e Sofia. Vamos contar a nossa história desde o início. Sofia ouviu a conversa e, quando desliguei, perguntou baixinho: estás disposta a perder tudo por isto? Respondi que sim. Mas no fundo sabia que estava a apostar o nosso futuro num jogo onde as regras mudavam a cada jogada. A entrevista saiu na edição de domingo. Fotografias nossas no terraço, sorrisos genuínos, a história de 2 estudantes que construíram um império. O efeito foi imediato, apoios de organizações LGBT, cartas de investidores progressistas, mas também cancelamentos de contratos conservadores. O saldo era positivo por pouco. No entanto, quando fechei o jornal, vi Sofia olhar pela janela com uma expressão que nunca vira antes: resignação. Ana, o preço está a subir demasiado alto, disse ela. Eu abracei-a, mas o meu abraço já carregava o peso das decisões frias que ainda teria de tomar. O Conselho marcou uma votação extraordinária para o final do mês. O tema oficial: reestruturação da governação. O tema real: o meu futuro como CEO. Miguel Duarte voou de Nova Iorque só para estar presente. Na véspera da votação, ele pediu uma reunião a 2. Ana ainda pode salvar o seu cargo. Assina uma declaração pública dizendo que o casamento não interfere nas decisões e que aceita um supervisor externo. Recusei. Não vou transformar a minha vida numa cláusula contratual. Ele sorriu friamente, então prepare-se para perder tudo. Incluindo ela. As palavras dele ecoaram durante toda a noite. Sofia e eu passámos horas a rever documentos, a calcular cenários. Se eu sair, tu podes ficar, sugeri. Ela olhou-me como se eu tivesse enlouquecido. Não construímos isto para nos separarmos agora. Mas eu via a fenda abrir-se entre nós. Cada decisão minha para proteger o império afastava-a um pouco mais. Na manhã da votação, vesti o meu melhor fato preto. Sofia escolheu um vestido azul que eu adorava. Entramos na sala de reuniões de mãos dadas pela primeira vez em público. O gesto foi pequeno, mas simbólico. A votação durou 3 horas. Alianças foram formadas e desfeitas. João, o meu antigo aliado, votou contra mim depois de uma conversa privada com Miguel. A traição doeu mais do que esperava. Quando o resultado saiu, empate técnico, o presidente Costa anunciou que a decisão final seria minha: aceitar um supervisor ou renunciar. Escolhi lutar. Aceito o supervisor, mas mantenho controle estratégico. Era uma meia vitória. Sofia apertou a minha mão com força. Sabia que eu acabara de vender uma parte da nossa liberdade. À noite, em casa, o cansaço caiu sobre nós como uma onda. Sofia preparou chá de cidreira. Ana, quando foi que começámos a medir o nosso amor em pontos percentuais? Perguntou. Eu não soube responder. Em vez disso, contei-lhe sobre o meu plano seguinte: uma parceria com uma empresa sueca conhecida pelo seu compromisso com a diversidade. Isto vai equilibrar as perdas, garanti. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. O nosso amor ainda existia, mas estava cercado de números, contratos e decisões frias. No dia seguinte, o supervisor nomeado chegou, uma mulher dura, ex-diretora da EDP. A sua primeira recomendação foi clara: separem as vossas funções públicas. O mercado precisa de estabilidade. Sofia aceitou sem protestar.
Eu vi nela a resignação que me aterrorizava. Estava a perdê-la, decisão a decisão, e não sabia como parar o processo sem perder também a empresa que nos definia. A parceria sueca salvou o trimestre. As ações recuperaram. Miguel Duarte, no entanto, não desistiu. Enviou investigadores privados que descobriram a nossa cerimónia em Sintra. Ameaçou revelar pormenores íntimos se eu não cedesse mais cotas. Mostrei a Sofia o e-mail. Isto é chantagem pura, disse ela. Decidi contra-atacar. Contratei um advogado especializado em direito empresarial e preparei uma contra-ação por difamação. O jogo tornara-se pessoal. Durante 2 semanas, vivemos em estado de guerra silenciosa. Reuniões até às 2 da manhã, chamadas internacionais, documentos assinados à meio da noite. Sofia começou a dormir no sofá do escritório. Quando lhe perguntei porquê, respondeu: preciso de espaço para pensar, Ana. Tu transformaste o nosso casamento numa guerra. As palavras dela foram o primeiro golpe verdadeiro. Nessa noite, sozinha na nossa cama, chorei pela primeira vez em anos. A ambição que me trouxera até ali começava a cobrar o preço mais alto. O confronto final com Miguel aconteceu numa sala privada do Hotel Ritz. Ele chegou com 2 advogados. Eu levei apenas Sofia. Ou retira a ameaça ou vou a tribunal e arrasta Horizon para o escândalo, declarei. Ele riu-se. Ana, você é boa. Mas o mercado não perdoa fraquezas emocionais. Sofia interveio pela primeira vez: o amor não é fraqueza. É a força que nos trouxe até aqui. A sua voz era firme. Pela primeira vez em meses, vi a mulher que eu amava brilhar através da executiva cansada. Saímos dali com um acordo provisório. A Horizon manteria o investimento, mas Miguel cederia lugar de observador. Vitória parcial. No carro, Sofia pegou na minha mão. Ana, não podemos continuar assim. Ou escolhemos o amor ou a empresa. As 2 coisas ao mesmo tempo estão a destruir-nos. Eu queria prometer que encontraria equilíbrio. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, abracei-a com força, como se o gesto pudesse apagar meses de decisões frias. Os dias seguintes foram de calmaria aparente. As ações estabilizaram. O supervisor elogiou a profissionalização da governação. Mas dentro de casa, o silêncio crescia. Sofia começou a falar em tirar umas férias. Eu sabia que era um teste. Aceitei. Marcámos uma semana na Madeira. Longe de Lisboa, longe dos números, talvez conseguíssemos lembrar-nos de quem éramos antes de tudo isto. A viagem à Madeira foi o último refúgio. Caminhámos pelos caminhos de levadas, comemos peixe fresco, dormimos até tarde. Durante 4 dias, fingimos que a Lustec não existia. No 5º dia, recebi um e-mail urgente: o conselho aprovar uma fusão que me retirava o controle executivo. Miguel conseguira o que queria. Regressámos a Lisboa de imediato. No avião, Sofia disse baixinho: Ana, chega. Eu fico contigo, mas não com a empresa. Pela primeira vez, não discuti. Chegámos a casa e, pela primeira vez em meses, chorei abertamente. Perdi tudo, admiti. Sofia abraçou-me: não perdeste tudo. Ainda me tens. No dia seguinte, apresentei a minha demissão. O conselho aceitou com alívio disfarçado. Sofia manteve o cargo de diretora técnica. A empresa sobreviveu. Nós também. 2 anos depois, a Lustec é a líder europeia em energia verde. Eu trabalho como consultora independente. Sofia e eu vivemos numa casa mais pequena em Cascais, com vista para o mar. O nosso amor sobreviveu, mas mudou. Já não é o motor silencioso de um império. É simplesmente nosso. A pergunta que fica é: a ambição justifica sacrificar o amor verdadeiro? Verdadeiro ou falso?